Rede criativa generativa do mundo para nossas telas, de nossas telas para janelas. ANPAP 2020, por Suzete Venturelli. Em função dos desafios provocados pela pandemia que nos isolou, percebe-se que, longe dos laboratórios institucionais, surgem redes criativas generativas orientadas na criação de software arte e suas aplicações computacionais, aproximando ainda mais humanos de não humanos em projetos da arte design e tecnologia computacional. O texto apresenta algumas dessas iniciativas que se aproximam e se organizam de uma maneira fluida. As propostas são socialmente engajadas e têm por premissa o trabalho colaborativo, que se dá por meio da disponibilidade de códigos abertos que sofrem permanentemente um redesign num processo generativo. O texto partiu das seguintes questões: como a arte e o design, em conjunto com a tecnociência, se colocam diante da hiperinformação no mundo através da janela? Quais caminhos estão se traçando diante de uma sociedade que se tornou frágil? O mundo e o real, o que são agora? Redes criativas generativas produzem e geram novo conteúdo a partir da relação entre humanos e não humanos. Na internet, as redes são lugares de encontro para a colaboração na criação de projetos poéticos diversificados, mas com um ponto em comum pelo interesse em aproximar o imaginário da complexidade da vida emergente a partir da criação de software arte e suas aplicações computacionais. A ideia de rede colaborativa em mídias digitais interativas não é nova e a sua história no contexto da implementação da WWW remonta aos anos 1990. Os trabalhos pioneiros partem do pensamento que são influenciados pelo campo da biologia através de conceitos como autopoiese, que questiona a relação sistêmica entre humanos, máquinas e animais. Autores como Francisco Varela e Humberto Maturana colocam já em 1970 que o conjunto de relações efetivas entre humanos e os componentes presentes em uma máquina em um determinado espaço constitui sua estrutura. Apesar da referência à máquina, define os sistemas vivos como autopoético, que responde ao modelo de um sistema organizado como numa rede de processos cujos componentes, primeiramente, regeneram continuamente por suas transformações e interações à rede que os produziu e que, em seguida, constituem o sistema como essa unidade concreta no espaço onde existe, especificando o domínio topológico em que existem como uma rede. Sendo um sistema autônomo, se autorregula com base em suas próprias características neurofisiológicas, psicológicas e ou sociológicas. O acoplamento de unidades autopoéticas, realizado de acordo com a organização dos sistemas autopoéticos, gera um sistema que é capaz de se autoproduzir na medida em que suas realizações dependem da autopoiese de unidades que o integram. Outro autor que entende a produção criativa no contexto das redes colaborativas e sua história é Capra, com a teoria dos sistemas e os princípios de um novo paradigma a partir do encontro da física contemporânea e da sabedoria das tradições. Formulou ainda os princípios do que denomina de alfabetização ecológica. Ele afirma que do aprendizado ecológico podemos passar de uma mentalidade dominadora, mecanicista, para uma relação de cooperação e não violência com a natureza, incluindo os seres humanos. Sua reflexão parte do pressuposto que os seres vivos de um ecossistema, exibindo capacidades de adaptação e criatividade, se desenvolvem através de um processo de aprendizado. Afirma que um organismo vivo cria o mundo quando faz distinções. Assim, a cognição resulta de um modelo de distinção, isto é, supõe a percepção das diferenças, conforme proposto também pela teoria de Maturana e Varela, para os quais a aprendizagem humana não pode ser vista como uma linha divisória entre o mundo biológico e o mundo da cultura. Não existe separação entre cultura e natureza, pois ocorre uma rede de conexões que estabelece um ecossistema
em contínua realimentação relacional. Bruno Latour, com a sua teoria ator-rede, traz como contribuição a reflexão sobre a chamada pureza da organização pela realidade de redes heterogêneas produzidas por agentes somente humanos, mas também agentes não humanos, tecnologia, lugares, dispositivos, como uma sociomaterialidade. Uma rede técnico-econômica é ela própria um ativo social, afirma o autor, quando se torna um turbilhão criativo no qual, no processo, pode tomar forma ou não tomar forma. Nesse caso, o resultado complexo advém de uma interação entre parceiros heterogêneos e que trata-se, então, de identificar os jogos de mobilização dos atores que participam. Uma síntese que se pode fazer desses autores é de que ocorre um tipo de relação que vai além da dicotomia entre natureza e cultura, como apresentado por Varela e Maturana, para promover relação que faz desaparecer a dicotomia entre indivíduo e sociedade. É sobre essas bases teóricas que se renovam as práticas da arte e do design no encontro com a tecnociência. Criações menos baseadas em representação e mais em experimentos, mas, acima de tudo, para uma reorientação ontológica. Escolheu-se para exemplificar as ideias aqui apresentadas algumas redes. Uma delas é a rede criada pelo grupo do Processing, que é um código-fonte aberto de bibliografia gráfica. Esses autores, Ben Fryen e Casey Reas, descrevem-no como um ambiente de desenvolvimento integrado para as comunidades de artes eletrônicas, da arte dos novos meios de criação e do design. É indicado para não programadores dos princípios relacionados à programação informativa em um contexto visual, sonoro e interativo. A intenção foi a de formação de rede colaborativa para a criação livre, aberta e espontânea. Alguns exemplos de trabalhos que resultam da colaboração ocorrem nesse ambiente são os seguintes: Brasil-África na pandemia, que apresenta uma visualização de dados de números de pessoas contaminadas no dia 20 de maio de 2020. É uma apresentação de dados naquele momento, como registro de um acontecimento em um espaço-tempo que parou o tempo, pois foi quando nos demos conta da gravidade da situação e que parece não ter uma solução em curto prazo. A cada 10 pessoas contaminadas, um contador avança e as formas se modificam. Outro trabalho, intitulado Árvore Mapa, trata-se de arte generativa que aproxima a programação da arte do design algorítmico. Nesse trabalho, a programação propõe um design de interface entre humano, natureza e máquina, pois tem como proposta o sujeito emocional, definição altamente subjetiva e desafiadora no momento atual. A arte generativa se aproxima de processos matemáticos para subvertê-los, no intuito de criar resultados ilógicos, imprevisíveis e expressivos. A árvore, nessa proposta, é a metáfora que se revela com suas sementes programadas e computacionais, em vez de solo e água que surgem sempre de forma diferente a cada nova interação. É uma propriedade emergente do mais simples dos processos no contexto de decisões algorítmicas. Na obra, apresenta o orgânico computacional. Outro exemplo de rede criativa generativa é a rede GitHub, que é definida pela comunidade da rede como um sistema de controle de versão de código aberto. A rede é um sistema de controle de versão, pois quando os desenvolvedores criam algo, um aplicativo, por exemplo, eles fazem constantes alterações no código, lançando novas versões até e após o primeiro lançamento oficial. Os sistemas de controle de versão mantêm essas revisões corretas, armazenando as modificações em um repositório central. Isso permite que os desenvolvedores colaborem facilmente, pois podem fazer o download de uma nova versão do software,
fazer alterações e carregar a revisão mais recente. Todo desenvolvedor pode ver essas novas alterações, baixá-las e contribuir também. Assim, nesse viés, além dos aspectos teóricos e/ou cultos, a complexidade e a maturidade crescente das redes colaborativas generativas produzem a convergência de entusiastas do domínio da arte, do design e da tecnociência, os tipos mais comuns de pensadores dos fenômenos sociais associados à articulação entre pessoas que propõem uma aproximação afetiva antes de tudo.